Boa tarde a todos e todas. Bem-vindos novamente. Hoje é a aula 8, Qi quadrado. E o Qi quadrado, ele faz parte do conjunto de testes, que são os testes não paramétricos. A aula anterior nós vimos o teste T, que é um teste paramétrico, utiliza média e variância na fórmula, portanto, precisa seguir o modelo da distribuição normal. E o teste de Qi quadrado não. Ele é um teste que não utiliza nem média, nem mediana, nem variância na sua fórmula. Nós vamos ver que é uma fórmula bem simples, que é uma comparação de frequências. O teste G também é um teste não paramétrico, e tabelas de contingência, que nós podemos ter esses dois testes analisados dessa forma. O teste do Qi quadrado, ele vai como notação no valor do teste essa simbologia, que é o Qi quadrado. Daí vem esse nome. O Qi quadrado, como todo teste, ele tem uma representação gráfica, que é o valor do teste. No teste T é o T, em itálico. Qi quadrado é o Qi elevado ao quadrado. E a fórmula é essa fórmula que eu representei aqui para vocês, que é o somatório do quê? De cada valor que eu tenho observado na amostra do meu trabalho, subtraído do valor que era esperado ser encontrado. O registro que eu obtiver aqui, eu elevo ao quadrado, dividido pelo valor esperado. Por que que tem essa notação do I variando de 0 a R? O que que é isso? Esse I significa o número de linhas que eu tenho. Então, se na minha amostra eu tenho 3 linhas, eu vou somar o observado esperado da linha 1, mais observado esperado linha 2, mais observado esperado linha 3. Por isso que seria, né, de 1 a 3. Todo o tempo, eu vou comparar observado e esperado. Mas a diferença é que o Qi quadrado, nós utilizamos variáveis que são número de casos ou frequência de ocorrência. Toda vez que o nosso dado for uma relação de frequência, nós podemos usar o Qi quadrado. Lembram que teste T, eu utilizo qualquer variável numérica contínua. No Qi quadrado, não é qualquer variável numérica contínua, são registros de frequência. E com isso, o que o teste vai nos dizer? Ele vai verificar se a frequência com que um determinado acontecimento é observado, a pesquisa que eu estou realizando, ela desvia ou não do que é esperado segundo alguma teoria ou alguma população que nós queremos fazer a comparação. Também usamos podemos testar, nós podemos, não somente se as frequências variam, uma em relação à outra, né, um grupo amostral de uma populacional, mas também nós podemos usar como H0, hipótese nula, de que as amostras são independentes. Então, a gente vai testar essa relação de dependência entre as variáveis, que também em alguns livros vocês vão encontrar como associação. Se há associação entre um evento e outro, ou uma relação de dependência entre elas. Dessa forma, nós podemos ter diferentes hipóteses H0. Teste T, eu faço sempre essa comparação para vocês fazerem a diferenciação. O teste T, quem que é a hipótese nula do teste T? A média do grupo 1 é igual à média do grupo 2. No Qi quadrado, nós não trabalhamos com média, frequência, mas nós podemos ter 3 formas de hipóteses. No teste T, não, é uma, a hipótese nula é uma só. A média do grupo A é igual à do B. No Qi quadrado, nós podemos ter
dependendo do que é, né, do que nós estamos fazendo, qual a pergunta que nós estamos fazendo, o nosso H0 pode ser de que as amostras são independentes. Veja que aqui a gente quer saber se elas são dependentes ou independentes. Lembrando que a hipótese HA, a alternativa H1, é de que existe relação de dependência. Então, quando eu tenho um resultado e eu vou dizer que ele tem relação de dependência, porque eu rejeitei H0, porque H0 é de que essas amostras, elas são independentes. A variação que existe entre o grupo A e o B é aleatória, é ao acaso, não é uma associação entre uma e outra, tá? Se existir associação, significa que eu estou rejeitando H0. Tá? Também posso ter uma H0 em que eu quero testar proporções. A proporção do grupo A não difere da proporção do grupo B, como, por exemplo, frequência 1:1. Nós vamos ver aqui um exemplo que é muito usado em ecologia. É o número de nascimentos. O que nós esperamos encontrar na espécie humana, por exemplo? Nasce menino, nasce menina. Menino ou menina. 50% de chance cada um. Então, o esperado é proporção 1:1. Mas nós temos algumas espécies animais em que essa frequência, ela não é comum. Para a espécie humana, é 1:1. Mas tem outros grupos animais onde predominam machos, algumas espécies predominam fêmeas, e tem espécies que, dependendo da temperatura, você pode ter o desenvolvimento de fêmeas ou de machos, exemplo de alguns répteis, enfim, uma infinidade de exemplos. Então, não necessariamente toda a proporção sexual de uma espécie segue 1:1. Então, é uma forma de nós sabermos se aquela espécie, aquele grupo, segue essa proporção ou não, é realizando um teste de Q². Assim como nós podemos testar se aquela proporção, aquela frequência de ocorrência daquele evento, ela está seguindo alguma lei, alguma regra, e nós vamos dar um exemplo aqui da lei da segregação dos alelos do Mendel, para facilitar aí a vida, que é um assunto que o pessoal da biologia tem um contato um pouco maior. Então, de uma forma bem simplificada, a distribuição de Q², ela tem essa conformação. Vejam que é diferente de uma curva de sino, da distribuição normal. Por que que aqui não é uma distribuição normal? Eu não tenho a igual proporção do lado esquerdo e direito da média. Se fôssemos realizar a média aqui, estaria um pouquinho acima de 5, né? Em relação a esse eixo X. Que eu tenho um grupo, existe uma frequência aqui que é baixa, né? Uma frequência baixa, mas existe a ocorrência de registros que estão deslocados para o lado direito da curva. É para um exemplo onde o grau de liberdade é igual a 5, é um exemplo qualquer aqui, em que após eu realizar o cálculo seguindo a fórmula do Q², eu cheguei em um Q² calculado de 8,5, por exemplo. 8,5, ele está mais ou menos aqui, nessa área. Quem é essa área? É a área de aceitar H0. Como eu defini aqui 5% nível de significância, aqui está a área a partir da qual um valor igual a esse registro ou superior, eu vou rejeitar H0. Nesse caso, eu aceito porque caiu dentro dessa área de aceite de H0. E aqui eu não vou entrar em detalhamento, porque precisa voltar na aula de teste de hipóteses para poder entender aqui quando aceita, quando rejeita o H0. Repetindo aqui a fórmula. É uma fórmula bem simples, assim como o teste T é um teste que, dependendo do número de amostra que nós temos, a gente consegue realizar ele na mão mesmo, não precisaria nem de nenhum programa específico no computador.
Mas hoje em dia, lançando mão de toda a facilidade tecnológica que a gente tem, a gente acaba realizando o teste nos programas. E o que os programas têm? Eles já trazem essa fórmula embutida, e eles vão calcular esse valor, né, o somatório dos observados, esperados, dividido pelo esperado, e vai ser encontrado um calculado. Assim como no teste T, a base para a decisão é da mesma forma. Existe uma tabela de distribuição de Q², que é diferente da tabela da distribuição normal, que é diferente da tabela de distribuição T do student. Cada tipo de distribuição tem uma tabela padrão específica, porque foi calculada a probabilidade de um evento ocorrer em cada espaço da curva, né, do X em relação à curva. E o nosso trabalho é verificar se esse valor calculado, ele está acima ou abaixo do valor tabelado, segundo o nível de significância que nós vamos escolher. Eu trago aqui uma tabela que foi retirada do Bussab e Moretin, em que mostra um exemplo aqui dos valores, tanto do valor de P, que é a probabilidade de eu aceitar H0 quando H0 é verdadeira, e cada linha se refere a um grau de liberdade. Vejam que grau de liberdade, em alguns livros, vocês vão ver a notação como GL, e em alguns livros como V, como é o caso desse. Aqui ele representa a distribuição, e a probabilidade que está rachurada aqui é a probabilidade de rejeição. Quem que vai ser a minha base de decisão aqui? Primeiro, eu preciso definir. Eu tenho que definir o meu alfa, porque essa base de corte aqui pode ser 5%, pode ser 1% ou 0,1%. Então, eu preciso definir antes de fazer o meu trabalho. Definido o alfa que eu vou utilizar, a partir daí eu já consigo saber valores superiores a esse alfa, eu aceito H0. Valores inferiores, eu rejeito. Eu trago aqui um recorte agora da tabela para a gente poder entender como funciona. E por que eu trago a tabela? Porque o programa, ele vai efetuar esse cálculo e ele vai fornecer para mim o valor do teste, Q² igual a, e bota um valor, e o valor do P. Mas eu trago aqui para vocês entenderem de onde vem aquele valor que aparece no programa estatístico. Seja o R, o Bistat, o Estatística, o Sistat, tem uma infinidade de programas, mas todos eles vão apresentar o Q², que é o valor do teste, e o P-valor. E de onde eles retiram isso? Sempre o nosso valor do conjunto de dados comparado com esses valores de referência. Essa área é a área de aceite de H0, a área de rejeição. Toda vez que o p-valor foi maior que o alfa que eu estabeleci, aceito H0. Menor, rejeito. Na verdade, aqui é maior ou igual. No caso em que seja escolhido 5% como alfa, né, 0,05, eu tenho que olhar para essa coluna como referência. E também o grau de liberdade do meu teste. Imaginando que o grau de liberdade é 3, eu procuro a confluência dessa tabela. Grau 3, alfa 5%. E encontro esse valor, 7,815. Esse é o valor do Q² tabelado para um alfa de 5%, grau de liberdade 3. E a partir desse valor de referência, eu vou fazer o meu calculado e comparar. Então, essa é a base, a filosofia na qual nós chegamos a esse resultado. E vamos ver exemplos práticos e vamos retomar essa tabela. Mas todas as tabelas de distribuição, elas seguem essa lógica.
cada linha é o grau de liberdade, cada coluna é um valor de probabilidade, é o p-valor. A proporção sexual, machos e fêmeas, esperando uma igual proporção de nascimentos, seria 50%, 50%, 1 para 1. Nesse caso, em que eu coletei 27 indivíduos, 10 machos e 17 fêmeas, o esperado é fazer o somatório, 27, e dividir por 2, por ter igual proporção. Assim, o esperado para esse grupo dá 13,5 e 13,5. Obviamente que não vai existir 13,5 machos, mas é um modelo teórico, é um esperado teórico. E nós vamos testar se essa proporção encontrada atende o pressuposto de ser igual proporção, H0, 1 para 1. Caso nós rejeitemos, nós vamos ter que encontrar qual a proporção que segue. Nesse caso, o 17, ele está mais próximo de 20, que é o dobro de 10. Então, eu arriscaria testar 2 para 1. E nós vamos ver isso a seguir no programa Biostat, como que nós digitamos e como que nós executamos esse teste. E também podemos fazer na mão, utilizando a fórmula encontrada e depois utilizando o valor calculado, comparando com o nível de significância que a gente escolheu, vendo qual é o tabelado e tomando nossa decisão. Um outro exemplo é se o dado está seguindo uma determinada proporção genotípica. O clássico cruzamento entre dois heterozigotos. O que se espera encontrar com o cruzamento de dois heterozigotos? Eu posso ter o nascimento de qualquer um desses fenótipos, né? Azão, azão, azinho, azinho, os dominantes, recessivos e os heterozigotos. Vejam que não é uma proporção igual. Vamos lembrar lá da graduação. A proporção, ela não é igual entre esses fenótipos. Qual que é o esperado encontrar essas proporções? Eu espero encontrar, por exemplo, 15 AA, 30 azão, azinho e 15 azinho, azinho. Se eu estiver trabalhando aqui, olha, 30 mais 30 com 60. Então, se eu for olhar 60 nascimentos, teria que seguir mais ou menos essa proporção. Mas, na pesquisa que eu estou realizando, eu não encontrei essa proporção. O meu observado foi esse registro. Poderia ser um outro número, mas estou dando um exemplo aqui. O que o Q quadrado vai nos ajudar em dizer aqui na pesquisa? Será que a proporção que eu encontrei para esses nascimentos seguiu essa regrinha? Essa proporção, ela está seguindo essa proporção esperada aqui? A gente vai testar e vai dizer se sim ou se não. E o exemplo clássico de Q quadrado é o exemplo das ervilhas do Mendel. Como que eu trago esse exemplo aqui para vocês? Bom, lá em 1866, o Mendel fazendo o cultivo das ervilhas e fazendo a hibridização entre os diferentes fenótipos, as variáveis, né? As variedades. O que ele encontrou? Quando ele cruzava as ervilhas que eram lisas e amarelas com variedades que eram rugosas e verdes, ele teve uma proporção muito grande de lisas e amarelas. Qual foi a sacada dele? Ele fez o cruzamento dessa geração, que é resultado do cruzamento de lisas e amarelas com rugosas e verdes. Então, ele pegou essa geração e cruzou entre elas e foi observando, ele fez vários cruzamentos. Como a título de exemplo aqui, imagine que ele tenha nascido 556 plantas. E ele foi observar qual era a qualidade da ervilha produzida.
315 eram amarelo lisas, 101 amarelo rugosas, 108 verde lisa e 32 verde rugosas. Vejam, essa proporção não segue a proporção anterior de ter o dobro do heterozigoto e o recessivo menos, porque é diferente. Aqui ele tem 4 variedades. Diferente desse exemplo que nós temos 3 possibilidades de genótipos. Aqui ele tem 4 possibilidades, mas não são com a mesma proporção. Apesar dele ter feito cruzamento entre heterozigotos, o resultado deu um valor diferenciado. Olha, 315 amarelo lisa, mas só 32 verde rugosa, só 108 verde lisa. E a partir dessas observações, ele propôs a segregação dos alelos. Na verdade, ele não propôs a segregação dos alelos. Ele percebeu que existia essa diferença, né? E propôs a teoria de 9 para 3 para 3 para 1. Ele ainda não explicava com relação a alelo, porque nessa época, em 1866, ainda não se sabia sobre alelo. Esse termo nem existia ainda. Mas ele percebeu que a ocorrência da geração filha, né, os filhos aqui, ele seguia uma proporção. Quanto mais ele plantava a partir desse cruzamento, essa proporção, de uma certa forma, se repetia. E a partir de matemática mesmo, ele percebeu o quanto 315, em média, é maior do que 32. 9 vezes, né? E 100, olha, 100, 101, 108. 101 e 108 é mais ou menos 3 vezes maior que 32. Né? Se a gente pegar 30 vezes 30, dá 90, né? Então, ele arredondou aqui. Assumindo aqui como 1, em termos proporcionais, 108 e 101 é como se fosse o correspondente a 3 vezes mais do que essa frequência. E a amarelo lisa, que é 315, 9 vezes mais comparado a essa. Assim, seguindo essa proporção, e ele ia fazendo mais cruzamentos, e de uma certa forma, essa proporção era conservada. Mudavam-se os números, né, mas essa proporção era conservada. Foi quando ele propôs, né, a segregação de 9 para 3, que segue essa proporção de 9 para 3 para 3 para 1. Estou fazendo uma brincadeira aqui com esses dados. Vamos verificar se essa proporção, ela segue de fato essa regra 9 para 3 para 3 para 1. Lembram que eu disse que o Q quadrado eu posso ver se segue alguma regra ou não? Então, o meu H0 é que é a segregação dos alelos. Agora eu já uso alelo, porque eu já sei que tem a ver com os alelos. Está de acordo com a teoria do Mendel do 9 para 3 para 3 para 1. No caso das ervilhas, nós vamos testar. Como é que nós fazemos? Vejam, o observado é fácil. Eu cultivo, planto e vou ver qual é a ervilha produzida. Mas como que eu calculo a frequência esperada? Porque calcular a frequência esperada de nascimento homem e mulher é 50%, né? Então eu pego o meu N, divido por 2, eu já tenho qual seria a proporção esperada. Mas e nesse caso? A proporção esperada, se eu quero que siga essa lei? Se eu quisesse que fosse igual proporção, bastava eu dividir por 4 e colocar o valor aqui como esperado. Mas eu não quero, eu quero saber se esses dados estão seguindo exatamente essa proporção. Então, eu preciso calcular o meu esperado de forma proporcional, que está aqui a colinha. Se eu tenho 9, 3, 3 e 1, qual é o somatório dessa proporção? Dá 16. Como é que eu calculo, então, a frequência esperada? Eu vou pegar 9 dividido pelo total, que é 16, e eu vou multiplicar pelo N total. E encontrei aqui a frequência esperada de nascimentos de ervilhas amarelo lisas. 3
A proporção de 3 por 16, quando eu multiplico pelo total, dá 104,25. E 1 por 16 dá 34,75. Então, eu já tenho aqui os esperados. E eu repeti nessa tabela, então eu coloquei, segundo a teoria, eu quero testar se os dados estão de acordo com a teoria do Mendel. A frequência observada real, a esperada, que eu calculei antes, repeti aqui. O total, obviamente, que tem que ser o mesmo, né, para o observado e esperado. E vou substituir na fórmula. Veja, a gente consegue fazer isso na mão. Como que eu faço? É o somatório de cada diferença entre o observado menos o esperado. Eu coloquei aqui para resumir, ó, observado menos esperado dá 2,25. 101 menos 104,25 dá menos 3,25. Tem problema ser negativo? Não. Vejam que ele vai ser elevado ao quadrado. E todo número que é elevado ao quadrado, se ele tiver um sinal negativo, ele vai ficar positivo no final. E assim sucessivamente, até que eu faço. Então, o que eu fiz para resumir aqui no slide? Observado menos esperado do grupo 1, tá aqui, eleva ao quadrado, dividido pelo esperado. O esperado desse grupo é o 312,75. Quem que é o esperado para o amarelo rugoso? Já é 104,25, assim como o verde liso. Então, esses dois eu vou ter o mesmo esperado aqui embaixo. Mas aqui é diferente, ó, menos 3,25 e aqui 3,75. Então, para cada linha eu tenho que calcular essa diferença entre observado e esperado, substituo na fórmula e eu vou fazer esse somatório. Por isso aqui o somatório. Somatório dos 4 grupos. Realizando essa conta toda, o Q quadrado observado no meu trabalho com essa amostra deu 0,47. Antes dos programas computacionais, eu precisaria recorrer à tabela. E o programa também recorre à tabela, mas ele já te dá o valor do P. Então, 0,47. Vou estabelecer o alfa, pode ser 5%, 1%. Nesse caso, eu usei 5%. E eu preciso ir para a tabela. Para ir à tabela, eu preciso de dois números, né? Eu preciso saber qual é o alfa, 5%, mas eu também preciso saber qual é o grau de liberdade. Como é que eu calculo o grau de liberdade para o teste de Q quadrado? É usando essa fórmula, R-1. Quem é o R? Número de linhas. No caso do exemplo do Mendel, é o número, quantas variedades eu tenho. Amarelo lisa, amarelo rugosa, verde rugosa. Tenho 4 variedades. 4 menos 1, 3. Dessa forma, eu preciso pegar grau de liberdade 3, eu vou olhar na linha do 3, com o alfa de 5%. Então, o Q quadrado tabelado com alfa de 5% e um grau de liberdade 3, lá na tabela dá 7,82. Vamos ver se está certo? Já. Deixa eu só continuar. Por que eu quero continuar aqui? Porque antes a gente nem tinha programa, então a gente bastava ter o valor calculado e tabelado, a gente já podia concluir. Toda vez que o Q quadrado calculado é menor que o tabelado, a decisão é em aceitar o H0. O que significa que aquele conjunto de dados de ervilhas plantadas, aquelas 556 ervilhas, com aquela distribuição de variedades, ela está sim seguindo a proporção 9 para 3 para 3 para 1, assim como o Mendel propôs. E esse meu dado está seguindo a lei da segregação independente dos alelos proposto por Mendel. Já poderia encerrar aqui o teste, uma vez que eu tenho a tabela
E vou mostrar agora para vocês a tabela, como que eu encontrei esse valor. Lembrando que o calculado era 0,47, como é que eu faço? Eu vou lá no grau de liberdade 3 e procuro em que lugar esse valor estaria, em que lugar dessa coluna esse valor estaria na linha 3. Então, aqui é 0,1, 0,1, 0,2, 0,3, ó, melhorou, já chegou mais perto de 0,4. 0,47, ele teria que estar entre esse 0,3 e esse 0,5, concordam? É que essa tabela é uma tabela resumida. A tabela original, ela coloca cada valor de P. Aqui é para, de uma forma didática, está arredondado de 10 em 10, né? Aqui para 5 e aqui menor. Que o 0,47, ele vai estar em algum lugar aqui. Então, eu vou olhar agora no meu valor de P, probabilidade, ele está entre 90% e 95%, que é por aqui. Olha aqui a estrelinha. Está por aqui. Quem é esse por aqui? É a área de aceitar H0. Traduzindo de uma outra forma, a probabilidade que é 0,9 ou 90% entre, né, 0,9, 90% e 0,95 ou 95%, a probabilidade de eu aceitar H0 e ela ser verdadeira é bem alta, quase 100%. O que significa dizer que eu aceito sim. Está bem longe do meu alfa. O valor de referência alfa que eu escolhi é o 5%. Eu destaquei aqui. O Q quadrado tabelado é 7.815. Como o meu observado, ele está do lado esquerdo aqui. Ele está acima dos 5%. Então, o meu p-valor está entre 90 e 95. Então, eu aceito H0, eu estou nessa área aqui. Ok? Aceitar H0 neste exemplo significa que esse conjunto de ervilhas, o cruzamento desses parentes, desses heterozigotos, está produzindo geração na frequência de 9 para 3 para 3 para 1 dos caracteres, assim como proposto por Mendel. Então, esse é um exemplo de que segue determinada lei. O cuidado que nós temos que ter é que, se a lei, né, a teoria do Mendel é 9 para 3 para 3 para 1, nós precisamos calcular corretamente a frequência esperada. Então, o maior trabalho que nós temos, na verdade, é encontrar essa frequência esperada. Porque uma vez digitando esses valores no programa estatístico também, ele já calcula diretamente isso aqui para nós. Nós vamos ver. Então, fui dando exemplos crescentes, né? Agora aumentou um pouquinho o visual. O que está apresentado aí? Uma tabela de contingência. Uma tabela de contingência, vocês vão ver uma grafia 2x2, 3x2, 4x2, 4x3, 4x4 igual tração de carro. O que tem a ver isso? O que significa uma tabela 2x2, que é o caso representado aqui? Uma tabela 2x2 significa 2 colunas, 2 linhas, que é o caso clássico aqui. Então, vamos olhar para esse exemplo, que é lá do livro do Bernardo Bigman. Eu tenho um grupo de pessoas que manifestaram uma determinada doença e essas pessoas, foi perguntado a elas se elas tinham sido vacinadas ou não. E aí foi colocado um N aqui. Esse número que está sem o parênteses é o número real observado no meu trabalho. Coletei os dados de uma população e anotei aqui.
30 pessoas, elas manifestaram uma doença e elas tinham sido vacinados contra essa doença. O esperado era ser 0 aqui, mas 30 pessoas manifestaram a doença. Outras 2.132 tiveram a doença, mas elas não foram vacinadas. E eu tenho um grupo aqui de 7.325 pessoas que não tiveram a doença e foram vacinadas, e um grupo de 85.322 que não tiveram a doença, mas também não foram vacinadas. Qual é a minha pergunta aqui? Lembra que é outra forma de ver uma hipótese nula para analisar um teste de Q²? Eu quero saber, o meu H0, eu quero saber se existe associação entre essas variáveis. Aqui eu coloquei 2 ou mais variáveis, porque essa tabela poderia ter 3 colunas com 2 linhas, 4 colunas com 2 linhas. Não é obrigatório ser 2 por 2 como aqui. Tá? Mas quem que é o meu H0? O H0, nesse caso, eu quero saber se existe associação entre ter ou não a doença e ter sido vacinado ou não. Existe associação entre essas duas informações? Falando de uma outra forma, a maior frequência de doença, ela depende de ter sido vacinado ou não? Existe uma associação entre essas variáveis? Não sei, eu quero saber. E tá bem na moda, né? A gente está muito esperançoso de ter resultados muito bons, favoráveis a uma vacina. Mas aqui é um exemplo. Como é que eu faço para encontrar os valores esperados? 100% das vezes, Q², ele vai comparar observado de esperado. Assim como numa tabela de contingência. Eu tenho os valores da ocorrência que eu coletei na pesquisa, mas eu tenho uma teoria por trás. Qual é essa teoria? Imaginando uma tabela de contingência, como eu calculo o esperado para esse grupo? Como que eu calculo esse esperado, esse e esse? Coloquei em cores diferentes para tentar facilitar um pouco. É por regra de 3. Primeiro eu faço o total das linhas. Se eu somar 7.325 com 30, vai dar 7.355. Somatório aqui dos não vacinados deu esse valor. E também vou fazer o somatório das colunas, que dá esse valor, mais esse valor. Se eu somar os valores em amarelo, e se eu somar os valores que eu destaquei em verde, obrigatoriamente eu tenho que ter 94.809. Se os valores não coincidirem, está errada a minha conta. Então, antes de fazer a regra de 3, nós precisamos nos certificar que essa conta está correta. Então, aqui é o somatório das linhas, somatório das colunas, e esse valor é o valor total, são todas as pessoas que entraram para o estudo, nesse caso aqui. Então, como é que eu vou calcular o esperado para quem não teve doença e era vacinado? Esse valor aqui, como que eu encontro ele? Como ele está nessa célula, nessa casela que a gente chama, eu vou usar o total. Então, esse total está para esse total de linha, porque eu estou trabalhando com os vacinados aqui, ó. Ele está aqui. Assim como ele não teve a doença, então eu vou usar esse subtotal aqui e vou encontrar o X. Esse X é o valor esperado, por regra de 3, desse grupo. Esse valor esperado é assumindo que existe uma igual distribuição entre esses eventos. Assim, eu vou calcular agora o esperado para esse grupo, que não teve a doença, mas também não foi vacinado. Então, o que eu vou trocar daqui de cima, ó, a diferença é o total da linha, porque eu não estou mais com esse grupo, eu vim para o grupo de baixo.
E vou fazendo. E assim eu vou fazer para esse grupo e para esse grupo e vou calcular. E agora eu vou ter observado, esperado, observado, esperado. O que eu vou fazer? Eu vou subtrair cada grupo, somar, elevar ao quadrado, somar, dividir pelo esperado, que está representado aqui. Eu coloquei todos os números para vocês verem. Então, esse aqui é o observado menos esperado, dividido pelo esperado, para aquele grupo de não ter doença e ter sido vacinado. E assim vou. Vejam, temos 4 grupos aqui, porque é uma tabela 2 por 2. Se fosse 3 por 2, eu teria mais, teria que somar todos os grupos aqui. Então, esse valor calculado, observado no meu trabalho, deu 125,36. E por que eu destaquei aqui o grau de liberdade? Ele não é calculado da mesma forma do exemplo que eu dei do Mendel, que tinham 4 variedades, 4 linhas, 4 menos 1 dava 3. Aqui não. Em uma tabela de contingência, o grau de liberdade é calculado de outra forma. Número de colunas menos 1, multiplicado pelo número de linhas menos 1. Por que número de colunas menos 1, número de linhas menos 1? Porque eu posso ter tabela 2 por 2, como é o caso aqui, que vai dar 1, mas eu posso ter uma tabela 3 por 4, 2 por 5, e eu vou precisar calcular e observar os diferentes graus de liberdade para poder recorrer à tabela. Nesse caso, como é uma tabela 2 por 2, o grau de liberdade é 1. Grau de liberdade 1, alfa de 5%, o valor tabelado é 3,84. E eu vou comparar com o meu observado, calculado. Com esse valor calculado muito superior ao tabelado, eu vou rejeitar H0. Quem é o H0 aqui? Ter a doença, manifestar a doença, independe da vacina. Lembram? Isso é muito importante. O independe é o H0. Caso haja uma relação de dependência, ela é o meu H1, é a alternativa. Ou seja, H1, doença não é independente da vacina. Quem que é o H1? Que ela depende sim da pessoa ter sido vacinada ou não, ela vai ter ou não a doença. E a gente está rejeitando o H0. Quem é o H0? Que é independente. Tanto faz eu tomar a vacina ou não, que não vai ter nenhum efeito. Eu pegar a doença, não tem nada a ver com eu ter sido vacinado ou não. E nós estamos rejeitando essa hipótese. Ou seja, depende sim. Quem tomou vacina é menos acometido pela doença do que quem não tomou. Vamos olhar esse resultado na tabela. Nível de significância 5%, agora o grau de liberdade é 1, então eu tenho que olhar nessa linha, ó. O que quadrado tabelado é 3.841. O calculado era 125. Vejam que o 125, se eu for procurar na linha 1, aonde que eu tenho um 125, ele está lá no 0,0000001. A probabilidade de eu aceitar o H0 e ela estar correta é tão baixa, é tão mínima, que eu vou optar por rejeitar. Eu estou nessa área aqui. Eu estou na área de rejeite de H0. A probabilidade de eu aceitar o H0 ela é tão pequena, nem aparece aqui, né? No caso, não está nem aqui na tabela, porque ela é menor que 0,1%. Significa que eu rejeito H0 e aceito H1. Quem é o H1? O H1 é que a doença, ela não é independente da vacina. Quem toma vacina está mais protegido.
pega menos a doença. E vejam esse detalhe, eu falei, pega menos a doença. Eu não disse que vacina que é 100% seguro. Por quê? Tem uma probabilidade 0,0000001 de que alguém desenvolva. Porque isso tem a ver com a resposta corporal e tudo mais. Vocês sabem isso melhor que eu. Então, não é 100% de chance. Mas vejam, nesse caso, a chance é tão mínima de não ter efeito nenhum, que a gente assume que sim, que tem efeito. E ele é muito significativo. A gente tem uma forte rejeição a H0, ou seja, a vacina está, sim, desencadeando uma boa resposta e nos protegendo dessa doença. O que eu coloquei aqui como um detalhamento? Nem sempre nossos dados vão ter uma distribuição de Q quadrado, ou distribuição de teste T, ou distribuição normal. Muitos de vocês trabalham com doenças que acometem de uma forma rara as pessoas. E se é raro, significa que eu tenho um caso em muitos milhões de eventos. Esse tipo de distribuição não é nem T, nem distribuição normal e nem Q quadrado. Por isso eu coloquei como um exemplo uma distribuição que é chamada de Poisson. A distribuição de Poisson, ela se ajusta muito bem a dados em que a gente tem um evento raro. E coletei o meu dado, fiz a minha pesquisa. Como eu vou saber se aquele meu dado ele está se ajustando a uma distribuição de Poisson, de um evento raro ou não? Nós usamos um Q quadrado para ver isso. Então, veja a complexidade. O Q quadrado, a gente não vê só a frequência, a gente também consegue perceber se esse dado ele segue uma distribuição de Poisson ou não. Qual é o conceito desse tipo de distribuição? Quando ela reúne classes com valores esperados menor do que 5. Uma pouca ocorrência, né? Uma baixa ocorrência de casos. O grau de liberdade também é diferente. Não é calculado como tabela de contingência, não é calculado da forma lá do exemplo da lei de Mendel. É o número final de classes. Nós vamos ver um exemplo a seguir. Nós trabalhamos com as classes, então eu vou contar o número de classes e subtrair 2. Quem é o H0 nesse caso? Os dados apresentam a distribuição de Poisson. Os dados da minha amostra, eles estão seguindo uma distribuição de Poisson. Esse é o H0 que eu quero testar. Pode ser que eu aceite ou pode ser que eu rejeite. Se eu rejeitar, qual é a minha conclusão? De que eles não têm esse tipo de distribuição. Apenas é um baixo número, mas não chega a ser uma distribuição de Poisson. E aqui nós temos um exemplo. Imaginem que vocês vão contar um conjunto, né, uma amostra, e vocês vão contar a presença de tripanossoma. Nessa linha, ó, não teve nenhum, nesse registro não teve nenhum, 0. Nesse grupo, 1. Olhou lá milhões de volume enorme, nada. Aqui achou 1. 2 registros, 3, 4, 5, 6, 7, acima de 7. Lá no laboratório, vocês analisaram a amostra, 26 amostras, não tinha nenhum tripanossoma. 37 tinha a ocorrência de apenas 1. 31, 2 tripanossomas. 18 tinha 3 ocorrências. 10 pessoas tinham 4 ocorrências. E depois foi diminuindo. Apenas 3 pessoas tinham 5, 3 pessoas tinham 6. Ninguém tinha 7 e ninguém tinha mais do que 7. E aí você encerrou, você está estudando aqui 128 pessoas. Como que eu vou saber se esse dado... Porque, veja, vocês têm aqui uma distribuição razoável, daria para fazer um Q quadrado normal.
Mas a partir desse número de tripanossomas, foi ficando raro. E aqui, nada. Ausência. Como saber se esse dado está seguindo essa distribuição de Poisson e dizer que é um evento raro encontrar tripanossoma nesse grupo de pessoas? Eu preciso fazer um Q², calculando as frequências esperadas, para poder olhar na tabela se eu aceito a hipótese de que esse dado está seguindo uma distribuição de Poisson ou não. Como é que eu faço? Para facilitar o cálculo, eu vou juntar aqui, lembra que eu coloquei aqui, ó, eu vou juntar as amostras, olha, reúne-se as amostras com o valor esperado menor do que 5. Então, eu vou juntar essas amostras. Por que juntou essa e não juntou essa 10, por exemplo? Porque a frequência esperada dá 8,9. Eu só junto as que são menos do que 5. Juntei aqui, ó, deu 4,3. Juntando o número de ocorrências, 6 pessoas. O número final de classes que eu tenho são 6, porque eu não vou colocar 5, 6, 7. Eu vou assumir que essa classe é acima de 5 tripanossomas. Eu tenho esse N. Eu tenho 6 e eu tenho essa frequência. E aí eu calculo o Q² utilizando esses valores, observado menos esperado. Fazendo a conta e repetindo aqui que o grau de liberdade é 6 menos 2 dá 4, por que nesse caso é 4? Eu tenho 4 classes, porque eu agrupei essas, menos 2, então grau de liberdade 4. Eu vou lá na tabela, na linha 4, 5% no p-valor, e vou encontrar o valor que está lá naquela casela. Como o calculado foi menor que o tabelado, aceito H0, que significa dizer que esse conjunto de dados amostrais que eu observei aqui, a contagem dos tripanossomas, está seguindo uma tendência de distribuição de Poisson. Eu posso considerar aqui esses eventos como um evento raro. Ok? Olhando a tabela, o calculado deu 2,152. Como o grau de liberdade é 4, 2,2, né, arredondando, 2,2 está entre 1,6 e 2,2 aqui, né? Está bem próximo aqui. Ele deve ser quase, deve ser um 0,68, um p-valor aqui de 68%, por aí. Está entre 70 e 80. Eu arriscaria dizer que está quase aqui no 70, 67%, 68%. Essa área, ela é muito maior aqui. Olha onde a gente está. Nós estamos na área de aceitar H0, que nesse caso é que segue a distribuição de Poisson. Se tivesse caído nessa área aqui, eu teria rejeitado H0, mas não é essa a situação. Qual é a situação aqui? Para usar um Q², nós também precisamos checar se os nossos dados, a amostra, o resultado que a gente obteve na pesquisa, ele segue esses pressupostos do teste. O Q², ele não leva em consideração as medidas de tendência central, porque ele trabalha com frequência, com o número de ocorrências dos casos. Mas tem detalhes. Quais são esses detalhes que a gente chama de restrições? Nós só podemos aplicar o Q² quando a amostra tem mais de 20 elementos. O que são esses 20 elementos? Cada casela, no caso da vacina, do exemplo anterior, doente, não doente, vacinado, não vacinado. Eu tinha quatro casinhas, né? 4 células para digitar a tabela de contingência. Nenhuma delas pode ter um N, um valor registrado lá, inferior a 20. Caso seja inferior a 20, não é indicado fazer o Q². É indicado utilizar outro teste. Nós vamos ver. No caso, essa é uma restrição.
A segunda restrição, se nessas caselas eu tenho entre 20 e 40, o N, né, a ocorrência, eu só posso aplicar se as frequências esperadas forem maiores do que 1. Eu posso fazer quando tem esses elementos? Sim, mas as esperadas têm que ser maior que 1. E o que eu faço? Eu posso, nesse caso, utilizar o que se chama de correção de continuidade. Lá no Biostat, tem uma parte que eu vou mostrar para vocês a seguir, em que aparece p-valor, e o valor dele, numérico, e embaixo, p-valor, entre parênteses, e H, que é o pesquisador que propôs essa correção. Nesse caso, tem várias formas de correção. Esse aqui é uma delas, é a que o Biostat usa. Qual é essa correção? Essa é a fórmula do Q² que foi ajustada. Como ela foi ajustada para esses casos aqui? Eu tenho o observado menos esperado e eu subtraio 0,5, né, meio. Eu faço subtração de 0,5 de cada valor observado menos esperado. Por isso que está escrito em módulo aqui. Lembram de módulo lá na matemática? Está em módulo aqui porque a esse observado menos esperado, a cada conjuntinho desse, porque eu vou fazer um somatório, né? A cada conjunto de observado menos esperado de cada linha, eu vou subtrair meio. Depois eu vou elevar ao quadrado e dividir pelo esperado. É um ajuste na fórmula que é chamado de correção de continuidade, que a gente utiliza quando acontece isso. E nós vamos utilizar, vocês vão ver como é que se usa. Dá para fazer na mão também, dá. Caso eu tenha um dado no meu trabalho, na minha coleta, que tenha menos de 20 em cada casela, um teste alternativo que eu posso utilizar é o teste exato de Fisher. Ele leva um princípio do Q², mas é diferente, a forma de cálculo é diferente de observado menos esperado ao quadrado dividido pelo esperado. Não é esse somatório. A fórmula do p-valor, a probabilidade de eu aceitar H0 ela estar correta, é calculada dessa fórmula. Lembram lá da matemática? Agradeçam ao seu bom professor de matemática que ensinou você a calcular. Lembra o fatorial? Você vai resolver aqui A mais B e vai fazer o fatorial. O que é o fatorial? Se A mais B der 3, por exemplo, como é que vai ser? 3 vezes 2 vezes 1. Se der 5 aqui, 5 vezes 4 vezes 3 vezes 2 vezes 1. E vai resolver isso aqui. Vejam que ele inclui um N, que é o número total. Também dá para fazer na mão. Só a gente leva muito mais tempo do que um programa de computador que você aperta o botão e ele já te dá tudo isso. Mas eu gosto que vocês entendam o fundamento daquele teste, que ele só te dá um p-valor. Tá? O raciocínio é o raciocínio da tabela de contingência, em que eu tenho os dois grupos aqui, 2 por 2 nesse caso, o somatório da linha, o somatório dessa linha de baixo, o somatório das colunas. O cálculo é que é feito dessa forma fatorial. E essa forma é diferente de um Q². Essa fórmula de cálculo é o exato de Fisher. É uma alternativa ao Q² quando o seu dado tem caselas inferiores a 20. Da mesma forma que qualquer outro teste de hipótese, e eu estou sendo bem repetitiva aqui, só voltar na aula de teste de hipótese. A decisão é sempre a mesma. É uma das únicas horas em que não existe exceção à regra na estatística. Quando o p-valor for maior ou igual ao alfa, aqui eu coloquei 0,05, mas é o alfa. Se você escolher um alfa de 1%, vai ser 0,01. Eu aceito H0 e a resposta dos grupos testados é independente da variável. Tá? Independente, H0. Se o p-valor for menor que 0,05, menor que 0,01, menor que o teu alfa, rejeito H0.
o que significa que a resposta dos grupos está relacionada à variável que está sendo testada. Mas, caso não queira usar o teste exato de Fisher, tem um N ainda muito pequeno, o que eu faço? O que eu disse que é unanimidade em relação a aconselhamentos é aumentar o tamanho da amostra. Imagine que eu tenho um dado como esse, em que a classe de idade 4, ela foi pouco representada aqui. Tenho apenas uma criança com 4 anos e 2 com 4, né? O esperado seria 2, eu só tenho uma. O que fazer? Você pode coletar mais dados e acabar aumentando esse tamanho do N, e aí você acaba tendo 5 crianças quando o esperado é 6, já deu uma aumentada aqui. Mas ainda assim, você tem caselas com menos de 20, essa. Uma forma, além, né, já que não dá mais para coletar mais, chega uma hora que o trabalho está limitado, você não tem mais condições de fazer mais amostras. Uma forma é você combinar as categorias, que é esse exemplo. Eu peguei essa tabela aqui e combinei as classes de idade, na verdade, as idades, né, de 3 e 4, e fiz o somatório. E eu acabo fazendo uma grafia 3 ou mais anos de idade, e junto aqui, como uma forma de aumentar um pouquinho, tá? E a partir daqui, por exemplo, eu posso usar um teste de Fisher, ou um teste G, que é chamado de teste de independência. Ele é um teste muito usado quando a gente tem menos de 20 em cada casela, tá? É usado para comparar duas amostras, e ele também pode ser usado quando a gente tem uma escala nominal. Vejam as tabelas que eu estava falando antes. 2 por 2, 3 por 2, 3 por 3, enfim. Ele também, assim como o Q quadrado de tabela de contingência, ele também tem essa possibilidade de efetuar essas análises com tabelas nessas diferentes conformações. O valor esperado, a diferença desse teste G para um Q quadrado, é que ele não usa valor esperado da forma como nós vimos que o Q quadrado calcula. Ele usa logaritmo. E dessa forma, né? A somatório do log das frequências para cada valor das caselas e das linhas. Não muda a fórmula, obviamente. Senão seria um Q quadrado que a gente usaria. Como ele usa logaritmo, a gente vai ver que ele consegue trabalhar com essas amostras menores, e a gente vai ver um exemplo aqui. Olha aqui, eu tenho uma casela com 12, uma casela com 16. Essa é uma tabela 2 por 2, é uma tabela de contingência. Mas quando eu for selecionar no programa, eu não seleciono o teste do Q quadrado. É melhor eu usar um teste G pela limitação do número de ocorrências nessas caselas, que é inferior a 20. Então, nesse caso, o que o teste G está testando? É o mesmo raciocínio do Q quadrado. O H0 é que, nesse caso, eu tenho um grupo masculino, feminino, fumantes e não fumantes. Qual pode ser a pergunta aqui? Será que os homens fumam mais que as mulheres? Porque, de uma forma geral, ou as mulheres fumam mais que os homens, né? Eu tenho mais mulheres, olha, mais mulheres não fumantes do que homens. Eu tenho mais homens fumantes que mulheres. Lembrando a importância da bioestatística aqui para nós, porque nós não vamos cair no senso comum de dizer que 50 é maior que 16 apenas pelo número ser diferente. A estatística trabalha com conjunto amostral, a partir desse conjunto extrapolar, né, para uma população, enfim. Nesse caso, eu não vou afirmar de cara, é diferente. Eu faço um teste, existe uma estatística por trás, ela vai comparar com uma probabilidade,
e a partir daí eu vou concluir ou não. Então, a gente vai utilizar um teste. É melhor utilizar a estatística para nos respaldar nas decisões. E esse caso é um caso que nós podemos fazer isso. E vamos colocar no Biostat para fazer, mas eu já coloquei aqui o resultado do Biostat, ele aparece essa tabelinha, quando a gente digita esses valores aqui. É uma tabela, ele já identifica, é uma tabela de contingência 2x2, a soma das categorias, se for usar o somatório desses registros, dá 100. Grau de liberdade 1, porque nesse caso é uma tabela 2x2. Veja que aqui ele já apresenta o resultado do teste G, porque foi solicitado fazer um teste G. Esse aqui é o valor do teste. E aqui está o p-valor. O p-valor é tão inferior a 0,1% que ele nem apresenta aqui o dado, ele já te dá que ele é menor que 0,0001. Nem tem o valor, porque teria que ter mais caselas ainda e o programa é limitado nesse número de casas. Então, ele apresenta aqui. O p-valor, ele está nessa região. Essa região, por ser menor que o alfa estabelecido, e qual o erro aqui? A gente não tinha estabelecido alfa ainda, mas ainda que fosse 5% ou 1%, a decisão é a mesma. A decisão em rejeitar H0. Por quê? A probabilidade, o P, toda vez que vocês olharem um P-valor, ele está dizendo para vocês qual é a probabilidade de você aceitar H0 e a H0, depois de milhões de anos, ser comprovada que ela é verdadeira. Lembra aquela verdade que a gente ainda não conhece? A gente vai fazendo as pesquisas, mas depois a gente vai descobrir a verdade. Esse p-valor, ele diz que o H0 é verdadeiro, é a probabilidade de eu aceitar o H0 e esse H0 ser verdadeiro. A probabilidade é tão baixa de eu aceitar esse H0 e ele ser verdadeiro, que a minha decisão é por rejeitar. Por quê? É um padrão, isso é uma convenção. Toda vez que o p-valor é menor que o alfa, eu rejeito H0. E é o caso aqui. O que o Biostat apresenta além desse resultado? Ele apresenta o teste já usando as correções. Eu apresentei no slide a correção de continuidade chamada Yates, que foi o Yates que fez, que é aquele tirar meio a cada valor. Mas também tem de Williams. Tem várias formas de correção de continuidade. E o Biostat apresenta. Vejam que usando essa forma de correção, o p-valor também é muito baixo, e usando essa correção também. Dá uma modificação, ó, já é 0,002. Mas independente daqui ser 2 ou aqui ser 1, a decisão ela é a mesma, nós vamos rejeitar o H0. O número absoluto não importa, o que importa é essa decisão. Essa é a decisão que, a partir de agora, quando vocês forem ler os trabalhos científicos da área de vocês vão prestar atenção nos valores de P do trabalho. Toda vez que ele for menor que o alfa, vai ter a hipótese de rejeição, que não vai estar escrito no trabalho rejeitou H0, porque na nossa redação científica nós não utilizamos rejeitei H0. Na nossa redação vai estar escrito: existe uma forte evidência de que os homens fumam mais que as mulheres. Em alguns casos, coloca entre parênteses, P igual a menor que 0,001, que é o suporte à nossa decisão. O suporte à nossa decisão foi o teste G, usando esses dados. Mas na nossa redação científica não vai estar escrito rejeitei H0. Não, mas no material eles vão precisar escrever para testar se a frequência de fumantes é distinta entre os sexos, foi utilizado um teste G, uma vez que
com N menor que 20, que aí você só viu depois, né? Porque senão poderia ter sido um Q quadrado. E a base para essa decisão é o alfa de 5% ou um nível de significância de 1%. O 1% ou 5% vocês vão escolher. Mas lá no material e métodos vocês têm que dizer que usaram um teste G. Mas nos resultados não vai estar escrito dessa forma. Essa forma é a forma que você conclui a partir desse dado, mas a sua redação no trabalho de mestrado, doutorado, existe uma forte evidência de que os homens fumam mais que as mulheres. E põe entre parênteses o p-valor. É assim que vocês vão encontrar as redações. Aqui um gráfico, né, masculino, feminino, a ocorrência, né, dos não fumantes e dos fumantes, quer dizer, os não fumantes e os fumantes. E vem a diferença, né? Na estatística a gente fala rejeitar H0, mas na pesquisa a proporção de fumantes é maior no sexo masculino. Tá? A gente tem uma maior proporção aqui. Opa. Para fixar melhor essa comparação, mais um exemplo. Esse exemplo foi retirado do próprio Biostat. A comparação do Q quadrado com o teste G. Mas nesse caso, que é uma aula do Dr. Manuel, eu trouxe para vocês como o Biostat apresenta os resultados. Como eu disse anteriormente, nós informamos o programa sobre os nossos dados. Esses aqui são os dados amostrais, o que eu coletei no laboratório, na pesquisa. Quando eu vou para o programa, quem escolhe o teste sou eu, e ele faz baseado nas funções. Vejam que digitando essa tabela de contingência, tanto o Q quadrado quanto o teste G, eles são rodados no programa, e o programa me fornece resultados. Mas se vocês não estiverem atentos, vocês podem realizar um teste de Q quadrado e ele vai te dar um p-valor. Assim como um teste G. Nesse caso, eu fiz um destaque aqui. Eu poderia usar um Q quadrado, por exemplo, se nessa casela eu tivesse 22. Mas eu tenho 12 registros aqui. Então, não é adequado eu usar um Q quadrado nesse caso. Eu uso um teste G. O que temos de diferença aqui? Em relação ao p-valor, é um número, mas que se vocês arredondarem aqui, ele é o mesmo. Não tem diferença nessa decisão. Mas, como vocês já sabem e vão apresentar o dado de vocês de uma forma elegante, correta, vocês usariam um teste G, ele é mais adequado para essa amostra. Caso fosse 22, poderia colocar um Q quadrado sem problemas. O teste G, da mesma forma que o Q quadrado, ele também tem a correção, quando o grau de liberdade é 1. E segundo Sokal e Rolf, é um dos trabalhos de bioestatística mais famosos mundialmente, chamam Biometrics, né? Eles escreveram esse livro clássico, ainda no século passado, mas muito utilizado até hoje. O teste G ele é mais preciso que o Q quadrado, e ele pode ser aplicado quando os valores são inferiores a 5 nas tabelas de contingência. Então, é uma alternativa, né? Não precisa se desesperar quando o seu dado não tem ali as 20 caselas. No entanto, tem uma restrição, porque ele não aceita valor negativo, uma vez que ele usa logaritmo, diferente do Q quadrado, que é frequência. Então, cada teste tem uma certa limitação, vocês precisam respeitar isso. Os exemplos utilizados nessa aula, tanto foi de uma videoaula de uma universidade americana, como também aulas do Dr. Manuel, o livro de estatística básica do Bussab Moretin, que é o nosso livro base aqui, e também do Bernardo Bigelman, né, os exemplos lá da vacina.
Hoje vimos, então, ó, Q quadrado, teste G e tabelas de contingência, todos são testes do grupo de testes não paramétricos. E a partir da próxima aula, a gente vai ver a análise de variância, que o apelido dela é a nova, por causa do inglês, né? Analysis of Variance. One way, two way, que é um critério, dois critérios. Então, esse é um teste paramétrico. Como vocês já sabem, ele vai usar média, variância, né? Análise de variância, o próprio nome diz. E nós vamos ver isso a seguir. E agora, nós vamos partir para o Biostat. E nós vamos rodar todos esses exemplos usados na aula no Biostat para vocês verem como que a gente calcula e poder tirar as dúvidas também. Proporção sexual. E eu coloquei. Então, eu vou digitar com vocês do zero. Olha, abri o programa, um arquivo novo, ainda vou precisar salvar. Eu vou digitar aqui a proporção sexual. Imaginem que eu vou querer, eu só vou dar um nome nessa coluna, então, eu vou colocar aqui no inglês, que proporção sexual fica o nome enorme, né? Então, essa é a parte que a gente vai analisar. Eu tenho 10 fêmeas, eram 10 fêmeas e 17 machos. Digitei aqui. Quero tirar esses 0 zeros, como eu faço? Só diminuir a casinha aqui, tá? Porque é o número inteiro. Aqui, depende da situação. Para o Biostat, se eu espero proporção igual, 1 para 1, eu não preciso digitar nada aqui. Basta essa coluna em que eu coloco o número de machos e o número de fêmeas, e eu entro aqui em estatísticas, quando eu quero proporção esperada igual. Q quadrado, aí eu entro aqui, ó. Uma amostra, porque é a amostra que eu coletei, que tem 27 indivíduos, 10 fêmeas e 17 machos, e eu quero ver se eles têm proporção esperada igual. Então, eu tenho um único conjunto amostral com 2 categorias, macho e fêmea. Clico aqui, proporções esperadas iguais. Tenho essa única variável, executar estatística. E ele apresenta 27 indivíduos, o valor do Q quadrado deu 1,815, grau de liberdade é 1, porque eu tenho macho e fêmea, tenho 2 categorias, 2 menos 1 dá 1. Olha o p-valor, 0, eu vou arredondar aqui para 2 casas, né? 0,18. Então, eu tenho 18% de chance de aceitar H0 e ela ser verdadeira. Estou na área de aceite de H0. Tanto se eu tivesse escolhido um alfa de 5% como 1%, 18% é superior ao alfa. E eu vou aceitar a hipótese. O que significa dizer? Que, para esses dados, ele está aceitando uma igual proporção. E esse exemplo eu utilizo em aula porque a gente precisa sempre nos questionar. 17 não é quase o dobro de 10? 17 está mais perto de 20 do que de 10. Então, eu não fico muito convencida com esse registro. Daria aceite de H0, ou seja, tem igual proporção, mas a gente vai guardar esse resultado aqui. Anotem aí, né? O P deu 0,18, assumindo igual proporção. Mas agora, eu vou fazer aqui, como eu imagino que 17 está mais próximo de 20, eu não quero seguir a proporção 1 para 1, eu vou modificar agora o meu H0. Eu não quero mais 1 para 1. E eu vou colocar aqui um valor esperado se a proporção desses dados estivesse seguindo 2 para 1, ou seja, 2 machos para cada fêmea.
como é que eu faço para calcular o esperado? Se eu tenho um número inteiro, é mais fácil, né? Imagine que eu tivesse 10 aqui e 20 aqui. Seria 30, né? Aí 30 eu poderia colocar, o esperado seria eu encontrar 20 aqui e 10 aqui, é mais fácil. Mas aqui eu tenho 27. Então, como é que eu faço para encontrar o esperado? O que eu vou fazer? Eu vou pegar, eu vou fazer o somatório. Quanto é o somatório? 27. Eu vou pegar o 27 e vou dividir por 3. Por que eu vou dividir por 3? Porque eu tenho uma proporção para fêmea e 2 proporções para macho. Então, eu tenho 3, né? Eu tenho 3 grupos. Uma quantidade vai para fêmea e o dobro dela vai para macho. Então, eu tenho 3. Se a proporção 2:1 for correta, eu teria que ter coletado 9 fêmeas. Quantos machos eu teria que ter coletado? 18. Por quê? É o dobro. Então, eu vou ter 2 machos para cada fêmea. Se eu dividir aqui por 9, vai dar 1. Se eu dividir aqui por 9, vai dar 2. Ou seja, a proporção 2:1. E agora, eu vou rodar novamente o Q quadrado, mas não com proporções esperadas iguais. E no Biostat, eu preciso dizer para o programa qual é o esperado. Então, aqui é a proporção observada, que eu fui no campo, coletei 10 fêmeas e 17 machos, mas o esperado seria ter coletado 9 fêmeas e 18 machos. E vou executar a estatística de novo. A diferença é que quando eu entro no Q quadrado, uma amostra continua sendo uma amostra, né, a minha coleta, eu tenho essa amostra como macho e fêmea, uma única amostra. Eu venho em proporções esperadas desiguais. E eu vou selecionar agora as 2 colunas, para ele poder fazer o cálculo. No exemplo anterior de proporção esperada igual, por que eu seleciono uma só? Porque o programa já entende que se a proporção é igual, ele divide por 2 e faz os cálculos. Mas quando eu mudo a proporção, eu poderia ter colocado aqui 3:1. Aí eu ia dividir o valor em 4, 3 ia ser de um grupo, 1 do outro. Mas não é o caso, eu acho que está mais próximo do 2:1. E vou executar a estatística. E agora, olha só, o p-valor 0,68. Perceberam a diferença? Como era no anterior, seguindo 1:1? 0,18. A probabilidade era 18%. E agora, com 2:1, 68% de chance de eu aceitar o H0 ela ser verdadeira, ou seja, eu aceito o H0. Mas o H0 agora é de que as proporções estão seguindo um padrão 2:1. Então, viram que o Q quadrado, ele tem uma hipótese nula que a gente pode testar a qual modelo a gente quer que testar se nossa amostra está se ajustando. Nesse caso, se ajusta muito melhor a 2:1 do que a 1:1. Não segue uma igual proporção. Eu tenho o dobro de machos em relação a fêmeas. Claro que o 17, que é o meu número real coletado em campo, não é exatamente o dobro de 10, teria que ser 20. Mas essas diferenças são as diferenças aleatórias, ao acaso, enfim. E eu tenho agora um respaldo maior em aceitar o H0, que é de 2:1. E agora a gente vai digitar aqui a da proporção genotípica. Eu só não vou pôr aqui para não ficar muito junto. Eu vou primeiro colocar o genótipo. Eu não vou usar essa variável aqui para nenhum cálculo. Eu só vou colocar porque ela fica de referência. Seria até bom eu ter colocado aqui, né? Eu vou colocar aqui fêmeas. Fêmeas.
e machos. Eu vou colocar aqui só como referência a esse conjunto de dados, né? E agora vai vir um outro conjunto de dados. Nesse caso, eu vou digitar primeiro o observado. Que deu 32, 28 e não teve nenhum caso aqui. E o esperado seria 15, 30, 15. Por que o esperado é 15, 30 e 15? Quando a gente soma aqui, 32 com 28 dá 60. Então, desses 60 indivíduos que foram estudados aqui, 60, eu preciso distribuir esses 60 nas proporções de eu encontrar os recessivos e os dominantes e o heterozigoto. O heterozigoto é o dobro dos demais. Por isso que é 30, 15 e 15. Se você somar aqui, dá 60, e somando aqui também, dá 60. Eu tenho que ter um número igual entre as duas categorias. Bom, nesse caso, o que eu vou testar? Se a frequência observada para esses genótipos, ela segue um padrão que seria o esperado. E nesse caso, eu vou usar aqui, olha, vejam, é 15, né? Ideal, vou usar um Q quadrado? Eu vou fazer só para vocês verem que ele roda, né? Q quadrado. Eu venho para proporções esperadas desiguais, porque 15 é diferente de 30. Seleciono só o observado esperado. E ele me dá um p-valor muito inferior ao alfa, seja o alfa 5%, seja o alfa 1%. Por que o grau de liberdade é 2? Porque eu tenho 3 genótipos. Então, R, né, que é o símbolo para as linhas, tenho 3 linhas, então 3 menos 2, 3 menos 1, desculpa, 2. Aqui o grau de liberdade é 1, porque 2 menos 1, 1. Eu vou rejeitar o H0. Não tem como essa proporção observada estar seguindo essa teoria, que seria o que era esperado, né? Eu não tive nenhum azinho aqui. E aí não está seguindo esse padrão. E vocês vão precisar discutir isso lá no trabalho. Isso é o quê? Uma falha na amostragem? Tem algo aí que precisa ser estudado? Enfim, a conclusão depois é de vocês. Mas em termos estatísticos é que essa frequência ela não segue esse padrão esperado para o Q quadrado. Mas o ideal é realizarmos o teste G. Tem que vir aqui em 2 amostras independentes e selecionar esse teste G, que aí ele vai aparecer observado esperado e me dá o resultado. Então, agora sim, ele tem uma tabela, veja, uma tabela 3 por 2. Por que 3 por 2? Eu tenho 3 genótipos, 2 colunas. E foi realizado o teste G. Aqui é um teste com a correção e aqui é sem a correção. Mas o valor é o mesmo. Muda um pouquinho o valor do teste, né? Porque esse é ajustado. A decisão aqui está em rejeitar H0. Porque a probabilidade de aceitá-la é tão baixa, a probabilidade de aceitar H0 ela ser verdadeira é tão baixa que eu acabo rejeitando. E que essa amostra ela não está seguindo o esperado. Esse foi o mesmo resultado obtido no Q quadrado, como eu apresentei na aula. O programa ele vai rodar o teste, mas a gente precisa seguir a orientação na qual ele foi proposto. O Q quadrado ele não é indicado, olha, aqui a gente não tem registro, é ausência de dado aqui. Aqui nessa casela a gente tem 15
que é um valor inferior a 20. Então, o Q quadrado ele não é adequado para esses dados. Eu vou usar um teste G de independência. E aí, a partir daqui, eu posso concluir com esse teste. Bom, vamos seguir aqui. Agora, vem o exemplo do Mendel. No Biostat, quando você quer aumentar o número de colunas, basta você colocar o cursor do teclado, a setinha, para a direita que ele vai criando. Eu vou começar daqui, porque é o exemplo do Mendel, eu vou colocar aqui o fenótipo. Amarelo, lisas, só para a gente não se perder na hora da análise. Eu não vou usar essa parte textual. É só uma referência para que eu não me perca na hora de dar a conclusão, né? E seguir direitinho a proporção. Verde, lisas. Verde, rugosas. Aqui eu vou digitar o observado. Como eu já tenho observado digitado aqui, eu não posso repetir observado porque ele vai dar erro. Então eu vou abreviar. Observado e aqui vai ser o esperado. Então eu vou repetir o exemplo da aula. 315, 101... 108, 32. O esperado, eu não vou repetir o cálculo aqui, né? Depois vocês voltam lá no vídeo. Ah, olha, eu já estava digitando vírgula. O Biostat não aceita vírgula. Ele, quando a gente quer falar sobre decimal, tem que digitar ponto. Eu estava digitando vírgula, aí ele ia ficar... O número não ia ser 312,75. Ia dar erro. 34,75. Vou salvar. É importante salvar exemplos Q quadrado. E vou salvar na minha área de trabalho. A extensão salva no Biostat é .bio. A proporção, eu vou colocar aqui ao lado, só para a gente lembrar, 9 para 3, para 3 para 1. Esse é o H0. Até escrever aqui. H0. Eu quero saber se esses dados estão seguindo essa teoria da lei de Mendel. É possível? Sim. Então, ele é muito versátil. Eu posso comparar proporções, posso ver se o dado está seguindo determinado modelo, teoria. E agora, eu tenho que lembrar, olha, é a coluna 9 e a 10. Ele entende que esse esperado, ele não sabe que eu estou seguindo essa teoria, mas a partir desse esperado, ele calcula o Q quadrado e já me dá o valor da decisão. Olha, Q quadrado, proporções esperadas desiguais, e eu seleciono a 9 e a 10, a variável 9 e 10, observado esperado, executar. Olha o p-valor, 0,92. 92% de chance do H0 ser verdadeiro, de eu aceitá-la e ela ser verdadeira. Ou seja, aceito H0. Esses dados que eu produzi aqui da ervilha estão seguindo o padrão do Mendel. E na pesquisa genética, como é que você vai ver se essa proporção... A gente sabe que nem tudo segue 9 para 3 para 3 para 1, tem outras proporções. E como é que se faz esse cálculo? É dessa forma. Você coloca a proporção em que você está esperando encontrar e testa e vê se ela se ajusta a esse modelo ou não.
Então, é mais um exemplo aqui. E a gente vai partir agora para o exemplo da tabela das vacinas. No caso da tabela das vacinas, deixa eu aumentar aqui. Bom, a gente viu esses 3 exemplos. No caso das vacinas, eu não vou digitar aqui. Por quê? Porque eu vou fazer a tabela de contingência. Nesse caso, nós vamos usar um Q² porque não tem nenhuma casela menor que 20. Uma é 7.325, 85, 322, 30 e 2.132. Eu vou colocar aqui a legenda antes que eu me perca. Esses aqui são os vacinados. O de baixo são os não vacinados. A variável 13, ela é o grupo não doente. E o 14, doente. Tá? Pessoas que não tiveram a doença e foram vacinados, não tiveram a doença não vacinados, vacinados que tiveram a doença e não vacinados que tiveram a doença. Ok. É a 13 e a 14. Então, a gente pode entrar aqui, 2 amostras independentes, tabela de contingência, ou Q², tabela de contingência. São os 2 caminhos. Não doente, doente, executar. E aqui temos o resultado, uma tabela 2×2, deixa eu colocar ali em cima. Não apareceu, né? A gente relacionar aqui. É uma tabela 2×2, o valor do Q², caso seja necessário colocar lá no trabalho, no relatório, você vai usar esse valor. Grau de liberdade 1, alfa, seja 5%, 1%, eu vou rejeitar H0. A probabilidade dela ser verdadeira é muito baixa, então eu rejeito. O que eu vou rejeitar? Que existe sim uma associação entre ter tomado a vacina e ter ou não desenvolvido a doença. Existe uma associação a essas variáveis. Elas não são independentes. O H0 é a hipótese da independência. Na aula de hoje vimos como analisar dados de frequência utilizando testes não paramétricos, Q², teste G, teste de aderência, teste exato de Fisher, quando usamos cada um, quais são os pressupostos. Você é um guerreiro que chegou até aqui, assistiu toda essa aula, parabéns, obrigada por assistir ao meu canal, eu espero que tenha ajudado de alguma forma a execução do seu trabalho. A próxima aula vai ser trabalhado o conteúdo de análise de variância. Nos vemos em breve, até mais. Obrigada, fiquem bem. Vejam, por não ser um teste paramétrico... Ai, só um minuto. Filho, não. Por favor. Eu estou começando a minha aula agora. Fica lá embaixo, por favor. Eu só vim pegar isso daqui, é muito pequeno. Porque tem muito pão de queijo. Não, tem muito pouco. Então, a mamãe precisa continuar o trabalho, tá bom? Só deixa eu pegar um copinho d'água.
Tenha uma ótima gravação. Obrigada. Próxima aula, vamos abordar o conceito de análise de variância. Teste paramétrico. E ficamos por aqui. Até mais. Obrigada. Depois do Lírio Mimoso tem outra música. A próxima aula nós vamos estudar análise de variância, em que podemos unir dados variáveis nominais com bate o sino, pequenino sino de Belém. Estou em Belém, bem didático. Agora é a cigarra. Encerrou. Por hoje é só.